Boa tarde. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta: como novos vírus podem ser letais? A natureza está agonizando. Temos alguns sinais. Animais que viviam no seu hábitat natural estão invadindo, as cidades, as zonas urbanas. E alguns indesejáveis estão muito mais próximos de nós, como as baratas, os roedores, os escorpiões e até uma superpopulação de pombos que transmitem inúmeras doenças. Eu anotei até aqui no meu caderninho o pombo, que é um rato, um roedor que também transmite doença, só que de asa, transmite criptococose, histoplasmose, salmonelose, ornitose e dermatite. Esses animais, eles estão cada vez mais próximos de nós, são chamados de animais sintrópicos. E os animais silvestres estão agonizando porque o seu hábitat natural está sendo alterado pelos desmatamentos, pela poluição dos mares, dos oceanos, e nós temos então eles tentando escapar para um outro local mais seguro. Então, casos da onça invadindo uma fazenda, centenas de golfinhos mortos nas praias da França, o jacaré que invadiu aqui no Rio de Janeiro uma casa em Jacarepaguá, e assim por diante. É importante nós entendermos que muitos desses animais silvestres que vivem nas matas, nas florestas, poderiam estar vivendo bem, eles são também reservatórios depositários de micro-organismos que vivem, às vezes, dentro desses animais sem causar até doenças. É o caso, por exemplo, do tatu, bicho preguiça, macacos, animais que podem acumular micro-organismos. No caso, aqui no Brasil, nós temos o exemplo citado por um veterinário da Embrapa, que diz que o tatu transmitiu em 40 municípios do Piauí uma micose pulmonar, levando à morte alguns dos 400 indivíduos infectados. Nós temos agora o caso aí do coronavírus, que, na verdade, com o passar do tempo, a sua virulência, ou seja, quanto mais alta a virulência, maior a capacidade de causar morte, vai diminuindo com o passar do tempo, porque o organismo humano, aos poucos, vai entendendo, pelo sistema imunológico que possui, como se livrar desse antígeno, desse vírus que é o coronavírus. Mas os vírus são sempre novos, porque eles sofrem facilmente mutações. É por isso que agora nós temos aí a necessidade, prevendo um surto de sarampo, da vacinação. Nós temos também milhares de casos de dengue no Brasil. Nós temos aí a febre amarela, que recentemente era a ameaça principal, e os macacos como indicadores de que os vírus estão circulando, muitos deles morreram. Por isso, o cuidado que a humanidade deve ter com a natureza, ele não se esgota em si mesmo. Nós temos que diminuir os impactos ambientais, precisamos nos preservar. Quando nos alimentamos de animais domésticos, na verdade domesticados, como o boi, no caso frango, carne suína, esses animais, antes de servir de alimento, eles são inspecionados. A inspeção sanitária
faz uma verificação, pelo menos em amostra, das condições de saúde desses animais, porque até eles podem nos transmitir doenças. Mas quando acontece, como ocorreu lá na China, de livremente ser comercializado carne de morcego, carne de cobra, esses animais podem estar, na verdade, imbuídos de certos micróbios, de vírus, de bactérias, de protozoários, que no homem podem causar doenças. E esses vírus, como no caso o Covid-19, eles facilmente se adaptam às novas condições, quer dizer, dentro do hospedeiro novo que é o ser humano, e pode se disseminar pelo mundo. Por isso, eu gostaria que as pessoas atentassem para esse detalhe, né? Comida exótica, comer animais, né, silvestres, pode ser perigoso. Outra coisa, as pessoas estão vivendo cada vez mais ao relento. São milhares, né, de desalojados do clima. Quando você vê uma garça, que é uma ave branquinha, linda, dentro do manguezal, eu logo me pergunto, como é possível? Como é possível você pescar, né, tilápia dentro de um rio poluído como o rio Acari? Eles estão sobrevivendo, mas não estão vivendo plenamente. Então, se esses animais eles estão sendo afetados e conseguem ainda ter uma sobrevida, imagina o ser humano. Nós estamos precisando reformular a forma que vivemos, deixar de poluir, de jogar objetos, dejetos, resíduos nos rios, nos mares, poluir menos o ambiente, usar transporte que polua menos. Os automóveis já poluem demais, as indústrias já poluem demais, e tudo isso que a gente acha que é besteira porque está à nossa volta vai reduzir a nossa qualidade de vida, ou então mais tarde vai impactar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Pensem nisso. A humanidade tem muita tecnologia para poder descobrir a vacina, mas só que os vírus, eles são o inimigo número 1 da humanidade. Cada vez vão surgir mais vírus letais à medida que nós vivermos ou continuarmos a viver em um ambiente insalubre para nós e para as outras formas de vida.